Em 2009, nós lançamos o DVD Natal Volume 1 e nele contamos a história de Nimrod, sua esposa Semiramis e seu filho Tamuz. A Trindade, base para todos os santos e mitos religiosos de deuses, da época da Babilônia até hoje. No Natal Volume 2, nós abordamos a história verdadeira de São Nicolau, o Papai Noel. No Volume 3 do DVD especial de Natal, nós trouxemos à tona a história verdadeira da Boa Velhinha, a Madre Teresa de Calcutá. No Natal do ano passado, nós mostramos realmente quem é o novo e o velho, o Deus das portas, Jano, do qual se originou a homenagem do mês de janeiro. E desta vez, no Natal Volume 5 do Prepare-se Extras, nós vamos trazer à tona a verdade por detrás de dois mitos. Em Portugal, você vai ficar sabendo sobre o terceiro segredo de Fátima, também o segundo segredo de Fátima, o primeiro segredo de Fátima e todo o segredo por detrás dessa sujeirada toda, que foi a história das 3 crianças que viram uma santa, que você vai descobrir que santa é essa. Mas não vamos parar por Portugal. Vamos ao Brasil desvendar o mistério de centenas de anos. O mistério por detrás da farsa milionária da Aparecida do Norte. Você está pronto para o DVD Natal Volume 5? Prepare-se. Não tenham medo. Não tenham medo. Eu sou o anjo da paz. Orai comigo. Meu Deus, Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão Peço-vos perdão para os que não creem, para os que não creem, não adoram, não não esperam esperam e não vos amam. e não vos amam. Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Onde tem riquezas, tem disputa pelo poder. E riquezas e poder são palavras que sempre estiveram ligadas ao Império Romano. Seja o Império Romano político, da época dos Césares, seja o Império Romano religioso, da época pós-Constantino, período da Igreja Católica do Vaticano. A briga por poder, justamente devido às riquezas, ela existiu no passado, ela existe no presente e vai continuar existindo enquanto a Terra existir. Em Portugal, nunca foi diferente. A Igreja Católica, aliada à monarquia portuguesa antiga, sempre delineou as leis, os costumes, os deveres, as obrigações e os poucos direitos que as pessoas tinham. Esse namoro entre a Igreja Católica, o Vaticano, Roma, o Império Romano e a monarquia portuguesa durou até o período de um rei chamado Dom Carlos I. Para você conhecer um pouco da história de Fátima,
é preciso dar um mergulho na história do planeta naquela época. É preciso dar um passeio pela esfera política que movimentava o mundo no período de 1905, 1910, 1912. Nós precisamos conhecer o panorama político da época, porque conhecendo o panorama político do mundo da época e de Portugal, nós seremos melhores apresentados, de fato, ao que aconteceu em relação à aparição da Virgem de Fátima e também a atuação da Igreja Católica em todos esses fatos que ocorreram naquela época. Você não vai se surpreender, é claro, ao saber que a maçonaria esteve totalmente envolvida no processo. Também não será surpresa passar a conhecer a Carbonaria, uma sociedade secreta francesa que conspirou, inclusive, na época de Napoleão. A Carbonaria, uma sociedade de carvoeiros franceses, o nome pedreiros de um lado, ou seja, maçons, e do outro, Carbonaria, carvoeiros, também da mesma origem francesa. Essas duas sociedades secretas, elas se associaram no momento em que a borbulha política se acendia em Portugal e agora era preciso uma torrente muito forte de águas da fé para poder apagar o fogo que inflamava o planeta naquele momento. Não se preocupe, você será introduzido na história. E eu vou aproveitar para pegar carona em um documentário da Igreja Católica que, é claro, tenta fantasiar e colocar em berço esplêndido o fato, mas você já está bastante vivo e acordado da Matrix. Saberá assistir esta introdução do documentário católico e perceber que esta moeda tem duas faces. Gente de Portugal, soldados e marujos da Revolução, tudo que resta da guarnição do rei os entregou ou foi morto. Assassinato, revolução, o turbilhão de mudanças. Os nobres de Bragança dominaram Portugal durante séculos. Agora, com o rei Carlos morto, a república substitui a monarquia. Porém, mais que a mudança do governo, Portugal, um dos países mais católicos do mundo, ficou subjugado a uma corrente de perseguições. Os revolucionários vitoriosos encaravam a igreja como um inimigo. Havia apoiado o governo, precisava pagar o seu preço. Um ato entre vários foi o de exilar a mais alta autoridade da igreja, o cardeal Pedro. Buscavam mudanças sociais, objetivos políticos, mas havia muito mais em jogo. O que eles não viam era o próprio papel num desígnio emergente, um mosaico que se revelava no desencadeamento de eventos aparentemente não relacionados. Eventos que muitos acreditavam ter profundo significado para o mundo em geral. Peças desse quebra-cabeças incluíam um mundo em guerra, Rasputin, seu poder sobrenatural, sua morte violenta, a execução de Nicolau II, czar da Rússia, o massacre da imperatriz e de sua filha, a Revolução Bolchevista, Lenin e sua ascensão ao poder, e a estranha e bela experiência de 3 crianças. A estranha e bela experiência de 3 crianças. Será? Deixe-me situar você na situação que estava ocorrendo no mundo naquela época. A Europa estava fervilhante. Dom Carlos I era o rei de Portugal. Ele foi o penúltimo rei na monarquia portuguesa, antes da ditadura, antes da república. E o que ocorria é que Portugal dominava alguns países da África,
como Moçambique. E a maior potência mundial daquela época não era os Estados Unidos, era a Inglaterra. E os olhares da política mundial da época estava sobre Portugal, sobretudo porque Portugal havia saqueado diversos países, inclusive o Brasil, com esmeraldas, pedras preciosas e muito ouro. E agora o que acontecia é que diversos reis estavam, e dominantes, reis e dominantes do país, como os czares da Rússia, estavam de olho em Portugal. E Portugal, na época do rei Dom Carlos I, o país estava com a Igreja Católica extremamente fragilizada, dado a inúmeros casos de pedofilia por parte dos padres e falcatruas e contos de vigários dos padres católicos. Diga-se de passagem, o conto do vigário é um termo que nós conhecemos, mas que veio desta época, porque os vigários aplicavam golpes de todo jeito. E a Igreja Católica estava muito mal perante a sociedade. Existem livros e mais livros que você pode consultar na internet, que vai mostrar para você a fragilidade da Igreja Católica daquela época em Portugal. Ela estava desacreditada. Ela havia feito vários compromissos com o governo, não só do rei Dom Carlos I, mas dos seus antecessores, e a população estava toda descrente da Igreja Católica. O domínio mítico que imperava ainda em muitos países naquela época, em Portugal, este domínio mítico que era exercido por parte da religião cristã católica estava enfraquecido. E eu penso que você que assiste os vídeos aqui, você que é pesquisador e que hoje tem uma fonte de pesquisas fantásticas que é a internet, procure ver o que eram os czares na Rússia. A palavra czar ou czar, em alguns idiomas, ela significa os Césares. Era a mesma coisa que César, do Império Romano. E era um cargo político, era um cargo humano, mas com características divinas. Era tipo alguma coisa ligada a pontífice, Deus na terra, faraó, esse tipo de coisa que você já sabe. E neste período mesmo em que nós estamos relatando, existia um camarada que ele excedeu a todo o conceito místico da época, chamado Rasputin. Para que você tenha uma ideia, no assassinato de Rasputin, ele foi envenenado 2 vezes, ele foi enforcado, ele foi fuzilado e afogado. Esta é a morte de Rasputin, porque de um jeito só não conseguiram matar um homem. Rasputin dizia-se tinha pacto direto com Rassatan. Ele era conselheiro da família real. Na Rússia, era um homem temido no mundo todo. A fama de Rasputin era muito maior do que os seus poderes fantasiosos e mirabolantes. Na verdade, mais tarde comprovou-se o porquê dele não morrer tão facilmente. Só para você ter uma ideia. Envenenado uma vez, a úlcera, que acabava por fazer com que seu estômago rejeitasse todo tipo de alimento, fez com que ele vomitasse todo o veneno que foi colocado na comida. Ele passou mal, mas não morreu. Dias depois, um pudim envenenado com cianureto foi o que desestabilizaria a saúde de Rasputin, mas não o matou. E mais tarde a ciência comprovou que sacarose e glicose misturada, combinadas, dão um reagente que elimina os efeitos desse tipo de veneno, e por isso ele não morreu ao comer o pudim envenenado. Levou vários tiros e depois, quando o corpo foi retirado da água, comprovou-se que ele ainda caiu com vida, porque seu pulmão estava cheio d'água. Então foi uma sequência de sortes, vamos dizer assim, que fez com que Rasputin, mesmo na sua morte, ainda acentuasse a característica de divino. E ele, para a família real,
Rasputin era como um anjo enviado dos céus, porque havia curado o príncipe lá da Rússia, que sofria de problemas o sangue não coagulava, o sangue ele era hemofílico. Então, atribuiu-se a Rasputin a cura do garoto e por isso ele ganhou poderes na Rússia. E Rasputin era a figura mais temida em Portugal. O povo de Portugal estava alvoroçado. Era Lenin de um lado, Rasputin do outro. Era as tentativas de invasão por conta da Inglaterra, por conta do olho da Inglaterra em Moçambique, nos países dominados pelos portugueses na África. E a desinformação da época, uma característica normal daquele momento, porque não existiam os meios de comunicações como hoje. Qualquer tipo de assunto virava um turbilhão na cabeça dos portugueses e a Igreja Católica se enfraquecia a cada informação de guerra, porque também a Primeira Guerra Mundial estava começando o seu curso. E agora aquele povo estava desesperado. E havia já motivos para o rei Dom Carlos I estar muito atento, já que vários países estavam ameaçando invadir Portugal. Era um clima muito conturbado. O ultimato britânico saído após a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim pretendeu estabelecer a divisão e ocupação de África pelas diferentes potências coloniais. Nascia assim o Mapa Cor-de-Rosa, onde Portugal propunha exercer soberania nos territórios desde Angola a Moçambique. Todas as nações concordaram com o mapa, à exceção, surpreendentemente, do velho aliado, a Grã-Bretanha. A 11 de janeiro de 1890 era feito o ultimato britânico que exigia a retirada imediata das forças portuguesas entre Angola e Moçambique, nos atuais Zimbábue e Zâmbia. Portugal cedeu à Grã-Bretanha o que foi visto pelos portugueses como uma grande humilhação nacional, uma enorme derrota para o novo rei Dom Carlos e para a monarquia, levando à queda do governo do Partido Progressista. Mas aí a revolta já era de todos os quadrantes políticos e sociais e não apenas dos republicanos. Você pode procurar muitas informações sobre isso na internet. Muitos livros foram escritos sobre este momento. Eu não vou me adentrar muito nesta questão para que nós venhamos a conhecer o que foi o milagre de Fátima, a aparição da Virgem Maria em Fátima. O que você precisa ter na mente é que naquele momento existia muito ouro em Portugal. O ouro levado do Brasil para Portugal ia todo para a igreja. E estavam de olho neste ouro. E o rei Dom Carlos I fez algo que deixou a Igreja Católica muito azeda com ele. Porque no momento em que os inimigos estavam querendo invadir Portugal, o rei Dom Carlos I teve uma ideia que desagradou o clero religioso. Embora o clero religioso católico da época fosse assim, com a monarquia portuguesa. Ele ofereceu para a coroa britânica uma parte do ouro de Portugal, que pertencia à Igreja Católica. Quando Portugal, em um período de poucos meses, recebeu a visita dos presidentes de vários países, interessados em uma fatia de ouro e de dinheiro da Igreja Católica que já não conseguia mais ter aquele domínio mítico sobre as pessoas, o Vaticano precisou tomar uma medida estratégica. E, através da maçonaria, desta vez unida pela primeira vez na história da Europa com a carbonaria, tramaram o assassinato em praça pública do rei Dom Carlos I. E foi assim que aconteceu. É o verão de 1916, verão de Verdun, repleto de trevas. Há intenso sofrimento nos dois lados. 2.250.000 baixas na frente ocidental. 3 crianças do pastoreio que não sabiam ler nem escrever, vivendo numa pequena aldeia a 30 quilômetros de Lisboa, poderiam ter um conhecimento limitado sobre essa grande guerra. Mas para melhor compreender o que aconteceu a elas em 1917,
Precisamos examinar eventos históricos dos quais não deveriam ter a mínima noção. Eventos se desenrolando a milhares de quilômetros na Rússia. É o país de maior território governado durante séculos por uma arrogante autocracia, dominado pelo bizarro em nome de Deus. Para estes últimos dos servos europeus a serem libertados, a vida era dura, repleta de injustiça. A propriedade da terra era um tema crucial. Nas cidades, a vida em turbilhão conduzida pela Revolução Industrial. Havia novos perigos, novos temores, sob velhas tiranias. Na virada do século, havia distúrbios generalizados gerados pela amargura, pela desesperança. O padre Jorge Gapon organizou a Sociedade de Trabalhadores. Eles buscavam apresentar uma petição pacata para o trabalhador e, num domingo em janeiro de 1905, marcharam para o Palácio de Inverno de São Petersburgo. Marchavam cantando Deus salve o czar. As tropas do imperador dispararam contra a multidão. Centenas de pessoas foram dizimadas. Foi um domingo sangrento. Retratos do czar e as cruzes que carregavam caíram com elas. Outono 1905. Em seguida, uma greve geral na cidade. Um assustado Nicolau II concorda com a formação de um conselho legislativo. Teria um poder limitado na configuração geral. O povo veria poucas mudanças em sua vida. Nos últimos anos de seu domínio, especialmente pouco antes da Primeira Guerra Mundial, seus conselheiros se tornaram cada vez mais sob o controle de Rasputin, o assim chamado monge, que foi a pior influência sobre Nicolau e a esposa. Ainda mais que ela se preocupava mais que qualquer coisa com a sobrevivência do filho, que era hemofílico. E ela acreditava que Rasputin era o único que poderia curá-lo para que superasse suas hemorragias. Então, consequentemente, o fato é que o governo se tornou cada vez mais sob o controle de Rasputin. Todos sabiam, fora da família do czar, que ele era um homem maligno. Não havia qualquer indício de que Rasputin tivesse qualquer escrúpulo, e havia evidência de que ele estivera envolvido, mesmo quando ainda jovem, em vários cultos e ritos satânicos. Há evidência substancial de que, quase no fim da vida, ele procurava exercer poder sobrenatural de origem satânica. Ele é o caso mais claro de que tem o conhecimento na história, em que um homem que desempenha um papel histórico de destaque no momento crítico da história, há dados concretos que indicam que ele procurava exercer um poder originado do inferno. Em 1914, a Rússia se envolve na Primeira Guerra Mundial, pobremente treinada, pobremente armada. E no primeiro ano de luta, 2 milhões de russos são mortos, feridos ou capturados. Toda a grande guerra do século XIX em diante levou a uma crise nesse império essencialmente estático, agrário e militarizado. E a Primeira Guerra Mundial, tendo sido a mais destrutiva psicologicamente, assim como fisicamente destroçadora, guerra dos tempos modernos sob vários aspectos, ela atingiu o Império Russo como um furacão, do qual ele jamais conseguiu se recuperar. Rasputin, com o seu aconselhamento ao governo, provou ser desastroso. E enquanto viveu com seu poder sobre a imperatriz e, consequentemente, sobre a nação, foi completo. Estadistas russos e mesmo alguns membros da família real, convictos de que o destino da nação estava em jogo, buscaram a sua morte. Rasputin é atraído à casa do príncipe Yusov, onde é envenenado, baleado, espancado e finalmente afogado. Março 1917. A Santa Mãe Rússia, desiludida com derrotas militares e sem poder atender às necessidades básicas de seu povo, presencia a fome, revolta por alimentos, a rebelião. O domínio czarista não é deposto, desmorona. Em 6 meses, uma profecia de Rasputin se cumprirá, com a morte da família real. Os bolchevistas executarão Nicolau, Alexandra e seus filhos. Um governo democrático provisório prepara-se para uma eleição. Sob uma nova liberdade, revolucionários inimigos do antigo regime imperial retornam à Rússia.
Os maiores revolucionários voltaram do exterior. Stalin e Molotov estavam na Sibéria. Lenin estava em Zurique, na Suíça. Os bolchevistas constituíam um dos menores partidos dentro da ampla coalizão de partidos revolucionários, mas aproveitaram-se da liberdade. Lenin voltou em abril de 1917, no assim chamado trem lacrado, como definido um dia por Churchill. Lenin é fundamental para que se compreenda a Revolução Russa. Não poderia ter acontecido sem ele. Todos os demais e as situações que tornaram possível a Revolução, ou que abriram caminho para ela, nenhum deles teria resultado na Revolução, na minha opinião, não fosse pela presença de Lenin. A presença de Lenin foi fundamental para que se destruísse a ideia do sistema que até então existira na Rússia. Ele conseguiu o seu objetivo criando um novo sistema que sobreviveu muito tempo. A Revolução Russa de 1917 é o acontecimento mais importante na história deste século, tal como a aparição de Nossa Senhora de Fátima, que ocorreu na mesma época, o que podemos descrever como o mais importante acontecimento religioso, e as duas coisas são interrelacionadas. Em 1917, Portugal se envolveu na guerra. Mas nas diversas e pequeninas aldeias portuguesas, assuntos ligados ao conflito e à ascensão do marxismo na Rússia eram pouco conhecidos ou debatidos. Certamente que não na aldeia das crianças. Melhor conhecida como uma revolução que atingiu suas próprias vidas desde o assassinato do rei Carlos. Em 1910, houve uma mudança no regime sob a liderança dos maçons. A igreja ficou sob ataque. O novo governo prometeu que em 2 gerações terminariam com a religião e com a fé em Portugal. Esse foi o início da perseguição da igreja. Em Lisboa e em outras cidades, as liberdades da igreja cessaram. Centenas de padres e freiras foram presos ou exilados. Aqueles que permaneceram ficaram proibidos de usar seus hábitos. A missa tradicional católica de casamento não mais se permitiu. Os casamentos eram autorizados por contrato civil apenas. Os grandes mosteiros e abadias são convertidos em alojamentos e prédios governamentais. Nas cidades, as autoridades religiosas experimentam um reinado de terror. Na longínqua aldeia de Fátima, as condições são menos severas. Eles têm um sacerdote, o padre Ferreira. Vamos nos situando neste contexto. Vamos observando o clima político e social que estava imperando em Portugal naquela época. A população tinha um demônio na mente. Tinha um capeta chamado Rasputin. O medo daquela população era de que Rasputin traria para Portugal a guerra, traria para Portugal a fome, traria muita desgraça para Portugal. E o rei, Dom Carlos I, estava empenhado em buscar manter a ordem em Portugal, sempre aliado à Igreja Católica. Mas agora, com esta ideia de favorecer principalmente os ingleses, a fim de que Portugal não seja invadido, a fim de que o seu reinado não seja tirado, a Igreja Católica conspira, juntamente com os carbonados e a maçonaria. E a carbonaria, aliada à maçonaria, junto com a Igreja Católica, promove o assassinato do rei. A emenda saiu pior do que o soneto, porque agora, se a Igreja Católica foi uma aliada no complô, agora era vista como adversária. E o parlamento instaurado de forma fictícia, porque na verdade não era algo democrático, era na verdade um regime ditatorial, estava agora com seus olhares totalmente voltados para a Igreja Católica. É claro que no documentário que nós estamos assistindo paralelamente, por ser um documentário encomendado pela Igreja Católica, colocará agora os bandidos como aqueles que estão mantendo as coisas separadas
da religião em Portugal. Estão dando liberdade ao povo realmente de decidir os seus destinos, de decidir a sua vida política, independente da influência mítica promovida pela religião. Mas estes são mal vistos pelo documentário que nós estamos assistindo paralelamente. Por quê? Porque o documentário foi feito sob encomenda do Vaticano. Ricardo Montalbán, o homem da Ilha da Fantasia, apresenta esse documentário. E é lógico que a ideia é fortalecer o mito do milagre de Fátima na cabeça das pessoas e tirar toda a culpa, todo o peso do Vaticano, de Roma e da Igreja Católica. Então nós estamos aqui fazendo um paralelo. A história que nós temos informações hoje através de livros que estão publicados na internet, de peças literárias, e comparando com o documentário feito a favor da Igreja Católica. E você vai juntando as peças por você mesmo e vai tendo uma visão mais ampla dos fatos. A realidade é que agora a aliada à Igreja Católica já não era mais interessante para o processo político de Portugal. E toda a força política que existia da Igreja Católica em Portugal foi extinta na raiz. E quando a multidão em festa chega aqui em frente à igreja Santo Ildefonso, encontra já posicionado na escadaria um forte destacamento policial da Guarda Civil. E aí, acaba-se a República. Completamente. E subitamente ouvem-se 2 tiros vindos do lado da multidão. A Guarda Civil responde violentamente contra o da fuzilaria, no qual resultam 12 mortos e 700 prisioneiros. É melhor sairmos daqui! Nem de propósito. Há quem diga que o esparguete à carbonara foi inventado por elemento da carbonária, mas isso não é certo. O que é certo é que a carbonara nasceu em Itália e que, em Portugal, ganhou importância a partir de 1896 com a influência de Luz de Almeida. A carbonara foi determinante na implantação da República. Os seus elementos pertenciam sobretudo à pequena e média burguesia. Tratavam-se por primos e eram ferozes críticos da Igreja. Bom, não sei se é o vosso caso, mas olhem, Deus vos abençoe e muitas felicidades. Vamos andando, até porque ainda temos que falar da maçonaria, que de certeza também foi importante para a implantação da República. Bem, repara que havia maçons de ambos os lados da barricada, quer do lado monárquico, quer do lado republicano. Havia, por conseguinte, um conflito interno que o grão-mestre da maçonaria, o Sebastião Magalhães Lima, que também fez parte da geração de 70 e foi fundador do jornal O Século, resolveu ao fazer prevalecer a corrente republicana. Mas esses maçons republicanos participaram na implantação da República? Sim. Nos últimos anos da monarquia, assistiu-se a uma secularização crescente da sociedade, especialmente nos meios urbanos do litoral, e um recuo da influência do catolicismo. No período da proclamação da República, havia 5.953 sacerdotes, o que correspondia a 1 por cada 1.000 habitantes. E o aparecimento do médico e do professor, que veiculava uma cultura secularizada, trouxe concorrência ao padre no interior das comunidades. Um número tão vasto de eclesiásticos não podia deixar de representar um forte enquadramento da sociedade pela Igreja. Em Algarve, a indiferença religiosa da população era crescente. Sendo o Estado constitucionalmente católico, a liberdade de consciência encontrava-se ausente e as confissões religiosas minoritárias eram perseguidas ou marginalizadas. Foi neste contexto que apareceu entre nós a manifestação anti-jesuítica realizada em Lisboa em 1909 com a presença de 100.000 pessoas. Era, portanto, a demonstração de um sentimento de forte anticlericalismo nas camadas populares. Logo após a implantação da República, iniciou-se a política laicizadora do governo provisório. A 8 de outubro foi publicado o decreto que punha em vigor as leis pombalianas contra os jesuítas e a lei de Joaquim Antônio de Aguiar, que extinguira as ordens religiosas em Portugal. A 12 de outubro foram laicizados os feriados religiosos. A 18 do mesmo mês seria abolido o juramento religioso.
A 21, o bispo de Beja foi suspenso das suas funções depois de ter fugido para a Espanha com receio do anticlericalismo popular assanhado pelos republicanos desta cidade. A 22 do mesmo mês foi publicado o decreto que suprimiu o ensino da doutrina cristã nas escolas primárias e nas escolas normais. A 23 foi extinta de fato a Faculdade de Teologia e abolido o juramento dos lentes, alunos e restante do pessoal da Universidade de Coimbra, assim como o juramento da Imaculada Conceição. A 26, todos os dias santificados pela Igreja, com exceção do domingo, foram considerados úteis e de trabalho. A 28, os governadores civis eram autorizados a substituir as mesas ou corpos administrativos das irmandades e confrarias por novas comissões da confiança dos governantes. A 3 de novembro surgiu a lei do divórcio, desde há muito reclamada pelos republicanos e republicanas. E a 25 de dezembro foram publicadas as leis da família, que definiam o casamento como um contrato entre duas pessoas de sexo diferente. Deu-se assim uma ruptura política, pois o Estado dispensava qualquer legitimação de índole religiosa, e neste caso, da Igreja Cristã Católica. A Igreja Católica estava agora totalmente fragilizada, porque além do povo não mais estar se confessando ao padre, além dos professores, que antes eram os padres que faziam esse papel, e agora existiam professores nas aldeias e nas pequenas cidades, onde a influência católica sempre foi maior. É por isso que até hoje você percebe que as pessoas, quanto mais são do interior, mais são devotas à Igreja Católica, porque o padre fazia papel de advogado, perante Deus, perante os homens, perante quem fosse, de professor, de médico, de tudo. A participação do padre no seio da sociedade era um domínio amplo, mas com a República vieram os professores e o domínio dos padres caiu. Vieram também os médicos e o domínio do padre desacelerou. E agora a República, por lei, extinguiu totalmente tudo aquilo que dizia respeito a conceito mítico, de divindade, de Deus, de coisas desse tipo. E colocou apenas o plano racional. O plano do que ocorre aqui é por nós, de nós e para nós. Não tem influência divina. Mas separar o que é divino, o que é mítico, do que é realidade, sempre deu problemas. E a Igreja Católica, agora fragilizada, não tinha como pegar em armas para fazer uma revolução. Já estava até com medo de ser descoberto que ela participara, junto com a carbonaria e com a maçonaria, da conspiração contra o rei. Então agora só tinha um jeito. Apenas um milagre poderia reverter o quadro da Igreja Católica em Portugal. Apenas um milagre vindo dos céus, e se possível do sol, poderia reequilibrar as coisas para a Igreja Católica e colocá-la novamente no seu devido lugar. O poder de domínio das classes em Portugal. E este milagre, você já sabe qual foi. Vamos então conhecer o milagre de Fátima, do jeito que ele é contado. E vamos conhecer também do jeito que aconteceu. Você vai se surpreender. E ainda hoje, vamos também aqui mostrar como foi o milagre fantástico da pesca maravilhosa. Lisboa, maio de 1917. Calma, filha. A gente já vai comer, tá? Cuidado, soldado! Cuidado! Só me pergunto quando é que tudo isso vai acabar. Isso o quê? Desculpe, mas não viu o que acontece na rua? É o que pagamos pela guerra. Depois, quando a gente sentar à mesa da paz, Portugal também terá direito à sua fatia do bolo. Esse país, para muitas coisas, parou no século passado. A culpa é dos padres. Eles é que impedem este país de crescer e de se alinhar com a modernidade. Paralisam as pessoas com medo do inferno. E depois compram suas almas com um prato de sopa.
Você acha mesmo que é tudo culpa deles? Por quê? Acha que é de quem? Fátima, 1917. Para 3 crianças, cuidando de seu rebanho, é a melhor das épocas. Lúcia dos Santos, com 10 anos. Sua prima Jacinta Marto, 7 anos. E o irmão de Jacinta, com 9 anos, Francisco. 3 crianças do pastoreio que não sabiam ler nem escrever, vivendo numa pequena aldeia a 30 quilômetros de Lisboa, 13 de maio de 1917. Na depressão gramada entre as colinas, nos arrabaldes da aldeia, Lúcia dos Santos, de 10 anos, e seus primos Jacinta e Francisco veem pela primeira vez Nossa Senhora de Fátima. Lúcia é hoje a única testemunha viva. As crianças passaram por inúmeros interrogatórios. Para uma descrição gráfica do que ocorreu, baseamos-nos nas transcrições e nas memórias de Lúcia escritas em 1935. Vimos um relâmpago. Começamos a correr e, de repente, deparamos com uma bela moça. Com cerca de 16 anos, toda vestida de branco. Estava rodeada por uma brilhante radiação. Paramos a cerca de 1,5 metro de onde ela estava, sobre um pequeno monte verde. Ela falou: "Não tenham medo." Perguntei de onde ela vinha. "Eu sou do céu," ela respondeu. "Eu vim pedir a vocês que venham aqui durante 6 meses sucessivos, no 13º dia, à mesma hora. Então direi quem sou e o que desejo." A bela moça então perguntou se as crianças aceitariam certas oferendas dos crentes e oferecê-los por sua vez a Deus, de modo que os pecadores se converteriam. Lúcia respondeu: "Sim. Assim faremos." Foi-lhes pedido que rezassem um rosário todos os dias, pedindo paz para o mundo e o fim da guerra. Ela então começou a ascender serenamente, subindo para o oriente e desapareceu na imensidão do espaço. Francisco viu a aparição, mas não conseguiu ouvir o que foi dito. Jacinta viu e ouviu tudo, mas é a Lúcia, só ela, a quem a moça fala. E é Lúcia que diz aos primos para não contar a ninguém o que aconteceu. Jacinta, de 7 anos de idade, não conseguindo conter sua felicidade, conta a seus pais. É claro que a história da Virgem de Fátima é muito conhecida aqui no Brasil. Até porque nós já vimos este filme, produzido na década de 50 por Hollywood, pelo menos umas 100 vezes na sessão da tarde, durante o período da década de 70. Justamente na década de 70, quando foi feito esse documentário, com Ricardo Montalbán, que você também está acompanhando aqui paralelamente. Então, apenas para você que é mais novo, nós podemos aqui dizer que a história oficial, ela sempre é mentirosa. A história verdadeira sempre ela é horrorosa. E no caso da Virgem de Fátima, não poderia ser diferente. Eu quase que me atrevo a dizer que as 3 crianças que foram envolvidas pelo clero de Ourém, em 1917, naquela montagem das aparições de Fátima, que foi tipicamente uma montagem do clero de Ourém, que essas crianças acabaram por ser vítimas de toda essa montagem, e isso prefaz, na minha sensibilidade de padre dentro da igreja, e até de ser humano, prefaz um crime, um abuso, digamos, pelo menos tão grave quanto o da pedofilia. Nos contaram que 3 crianças, pastores, estavam no mato, pastoreando as suas ovelhas, quando viram uma aparição fantástica de uma santa que revelou 2 mistérios e um terceiro que ficaria oculto para o futuro. A população deste planeta sempre gostou demais das coisas míticas. E na medida em que aparece alguém, por exemplo, como Rubens, dizendo que o Criador dos céus e da terra existe de fato e de verdade, mas que não há esta manipulação de Deus e demônios na terra,
Não há esta coisa de um ficar brigando com o outro, um para fazer o bem, outro para fazer o mal. Apenas é um conceito criado do zoroastrismo, importado da Babilônia. Quando chega alguém igual o Rubens jogando água fria na fogueira, o Rubens arruma briga com uma boa parte dos religiosos e principalmente dos líderes, porque esses líderes arrumam dinheiro às custas do medo, às custas do terror psicológico, às custas do conhecimento mítico que eles exercem sobre as pessoas e que se colocam agora como escolhidos de divindades para levar mensagens ou para cuidar das pessoas em favor de Deus. Isso nunca foi diferente. Em toda a cultura antiga dos impérios, dos reinados, das dinastias, sempre o governo político diretamente atuou perante o povo com conceitos míticos, conceitos divinos, conceitos religiosos. E em Portugal, como em toda parte do mundo, não era diferente. Aqueles homens, padres, bispos, sacerdotes, revestidos de uma suposta autoridade espiritual divina, aliado ao poder político que lhe era conferido de ficar impune, eles faziam o que bem entendiam com as pessoas, principalmente com os menos instruídos, mais humildes e mais frágeis. Em Portugal era desta forma e, por um momento, isso havia sido abolido, porque a maçonaria, junto com a carbonaria, haviam extinto todos os poderes da Igreja Católica. E aquele monte de padres, aquele monte de freiras, que se sentiam os donos do território e faziam basicamente o que queriam, porque tinham apoio do governo e nisso sofria a população pobre, agora estavam numa situação difícil, já que estavam enquadrados como realmente pessoas comuns e não mais divinas, por parte da maçonaria, da carbonaria, da república que governava Portugal naquele momento. Antes, os padres podiam fazer o que quisessem, porque o governo não iria puni-los, e a população, qualquer daquele que viesse a denunciar um padre ou uma madre, seria réu de juízo terrível. Quem é nordestino, quem conhece a história do padre Cícero no Nordeste, a história verdadeira, sabe do que eu estou falando. Quem já fez um estudo mais profundo sobre o padre José de Anchieta, sabe do que eu estou falando. Em sociedades pequenas, em que a cultura é mínima, as pessoas não sabem nem ler, têm medo de dragões, têm medo do diabo, têm medo de tudo enquanto é miticismo colocado na cabeça das pessoas. Elas fazem o que o clero, o que o comando quer. E naquela aldeia pequena, os padres faziam o que queriam. Eu vou dizer para você que realmente houve a Virgem de Fátima. É fato. A Virgem de Fátima existiu naquele período, em 1917. A Virgem de Fátima tinha 7 anos de idade. Esta era a Virgem de Fátima, a menina, a prima da Lúcia, porque Lúcia certamente já não era virgem há muito tempo. Ela já estava vendo a santa do padre por diversas vezes. E não era só a Lúcia, a pedofilia no meio dos padres, em regiões pequenas, em regiões longínquas dos grandes centros, ela sempre existiu. E toda vez que veio a público, ou tornou-se possivelmente público esta narrativa, a mídia coube de abafá-la. Nos anos 50, com a popularização do rádio, algumas pessoas já estavam comentando sobre as verdades em Portugal, sobre o que foi a aparição desta santa. A santa que o padre mostrava para Lúcia. E agora, coube a Hollywood fazer um filme. E coloca crianças sorridentes, alegres, bonitas, de uma forma muito diferente das fotos originais. Quando você olha o rostinho da Lúcia na foto original,
Quando você vê o rostinho da prima da Lúcia, de 7 anos, quando você vê o rosto do rapazinho, do menininho, primo de Lúcia, você vê que é a carinha deles. Mostra muito medo, muita incerteza, muito terror, porque agora a primazinha de Lúcia já estava na idadezinha também de servir aos caprichos do padre, do sacerdote e de todos quanto pudessem continuar fazendo as covardias que faziam, não só nesta aldeia, não só em Portugal, mas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Sobretudo no agreste, no sertão, no campo, na roça, onde a Igreja Católica sempre teve essas práticas de pedofilia. E com a menina Lúcia não era diferente. Lúcia era abusada diariamente pelos padres. Mas agora os 2 priminhos viram algo que não deveria ter visto e não aceitaram também entrar para o rol que Lúcia já estava envolvida. E eles correm agora para contar para mamãe e papai. Estavam assinando a sua sentença de morte, porque desses 3, apenas Lúcia sobreviveu e envelheceu, já que Lúcia, maiorzinha, aceitou mentir e manter a mentira em favor de não haver torturas com seus primos e seus familiares. A inconsequência dos horrores todos que viveram, dos medos todos que os padres incutiram com aquele tipo de discurso, pelos chamados sacrifícios que passaram a fazer, pela conversão dos pecadores, porque as imagens que na pregação davam do inferno eram tão horríveis e que impressionavam tanto a mente e a consciência das crianças que elas nem dormiam perturbadas, preocupadas com os pecadores, com a salvação dos pecadores. E então faziam sacrifício toda a hora em feitio, não comiam, não bebiam água em pleno verão. Quando veio a pneumónica, poucos meses depois das chamadas aparições, a pneumónica levou imensa gente, também levou aquelas crianças que estavam demasiado fragilizadas, não puderam resistir. A Lúcia sobreviveu porque era mais velha e não era tão sensível à história da conversão dos pecadores, e talvez ela tivesse percebido que tinha sido ali um teatrozinho que tinham montado. Depois, tem outra agravante, para lá da morte dos 2 irmãos, tem depois, como fico que sobreviveu a Lúcia, a adolescente, em vez de pôr fim àquilo tudo, porque a senhora de Fátima, afinal, não valeu às 2 crianças, elas morreram da pneumónica. Como é que depois anda a querer implantar uma coisa, a dizer que se vai ali fazer milagres e curar os doentes, quando os próprios 2 supostos videntes morreram? Ela não os protegeu aos seus próprios. Então, em vez de soltarem a menina, a Lúcia sobrevivente, para ela fazer uma vida normal, não, encurralaram-na, encarceraram-na por toda a vida. Isto é uma coisa hedionda, é um crime. As crianças foram severamente punidas. Tudo em nome de salvar a humanidade da guerra. É a história que se contou. Pagavam penitências, eram castigadas, e tudo isso para não revelar ou não contar para mais ninguém a verdade do que estava acontecendo naquele local onde a santa do padre aparecia para Lúcia. É uma história terrível, mas a história oficial, esteja certo, ela sempre será mentirosa. A história verdadeira é horrorosa. Anos 50, cresce a mídia. A possibilidade do mundo conhecer a verdade agora é iminente. Cabe a Hollywood fazer um filme. Anos 70, divulgação mais ampla. Cabe agora, novamente, Hollywood a fazer um documentário com Ricardo Montalbán, que era muito famoso pelas suas participações em Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas e A Ilha da Fantasia. Ele agora vem contar uma história fantasiosa, para deixar na cabeça das pessoas não a imagem verdadeira das crianças que você observa. É muito diferente da imagem hollywoodiana dos meninos atores do filme de Hollywood. É uma história terrível. Mas o que a Igreja Católica faria, então, para poder reverter o seu quadro político e reassumir novamente o seu posto de comando das massas populares ao lado da política, ao lado do governo, como ainda é hoje em Portugal, no Brasil e em várias partes do mundo? Em 1930, Lúcia já está com, se ela tinha 10,
em 17, em 30, ela tem mais 15 anos quase. Já estava com quase 30 anos. No filme, na leitura da carta de Lúcia, há uma manipulação. Você ouve a voz de uma criança lendo a carta, como na verdade seria uma adulta. Mas o filme foi feito para te manipular. No filme aparecem os pais das duas crianças, que foram mortas logo depois, e deu-se a morte delas a um fato mentiroso de pneumonia, enquanto na verdade elas foram assassinadas para não contar a verdade, para não espalhar a verdade, porque quanto mais essas crianças cresciam, mais o trauma e os castigos da igreja as perturbavam. Então resolveram matá-las de uma vez e atribuiu-se a uma pneumonia. Mas Lúcia, ela faz uma narrativa numa escrita que até hoje não se sabe se foi autêntico ou apenas teve a assinatura dela, dizendo que tudo aquilo foi a aparição de uma santa, uma senhora, um milagre. E a Igreja Católica, até a década de 30, desde 17 até 30, não se publicava, nem se falava da aparição de santa, mas o milagre era o sol. E por que o milagre era o sol e não a santa? Só depois da carta de Lúcia, da década de 30, é que veio ser a santa que aparecia para elas. Porque não tinha como comprovar que aquilo era um fato verdadeiro. Mas o milagre, em que pelo menos 70 mil pessoas assistissem e presenciassem, esse seria um fato que realmente sensibilizaria a opinião pública de Portugal e tornaria o prestígio da Igreja Católica que ela tanto necessitava em um período conturbado da política não só nacional de Portugal, como mundial. O que se fez? A Igreja Católica, o Vaticano, teve a ideia de inventar de que havia um segredo a ser revelado pela Virgem de Fátima, com dia e horário marcado, e ele viria do sol. Naquele dia choveu muito, e a população toda foi para o local combinado esperar o milagre do sol. E as pessoas estavam ali esperando justamente um milagre, elas queriam ver um milagre, e o milagre aconteceu. Em meio à chuva, o sol apareceu. É um milagre fantástico que ocorre sempre no verão. Você vê sol e chuva, costumou-se até dizer casamento de viúva, por causa do sol e da chuva. Mas este milagre entrou para o cenário popular comum da Europa como um milagre autêntico, porque apareceu o sol num dia de chuva. E aí se tornou a grande borbulha. E este era o grande milagre de Fátima até os anos 30, quando surgiu a carta de Lúcia, dizendo que o milagre foi a aparição da santa. E aí contou-se toda uma história sobre a aparição desta santa para essas três crianças. Mas você fixe bem no rosto destas crianças. Observe pela carinha delas se realmente essas crianças se parecem com a do filme. Aí eu digo para você, qual dessas crianças ficou no imaginário popular das pessoas até hoje? As crianças autênticas ou as do filme de Hollywood? Claro que podemos. Por favor, que nada disso venha a público. Abalaria a segurança de todos. A Fátima transformou-se na Fátima S.A. Portanto, é uma empresa que dá muito dinheiro à Igreja em Portugal e dá muito dinheiro ao Vaticano. Aliás, eu digo que se o Papa vem a Fátima é porque as finanças do Vaticano estão em baixo. Porque ele nunca vem aqui e vai-se embora de mãos a abanar. Portanto, para lá de tudo que a Cúria Romana ganha em publicidade, porque até uma simples t-shirt ou uma pagela paga direitos de imagem, e portanto, paga precisamente à Cúria do Vaticano, depois o próprio santuário tem de fazer chegar, se não faz chegar antes, tem que fazer chegar depois, uma abultadíssima verba que a gente nunca chegará a saber. Como estão em jogo tantos interesses, e a própria instituição eclesial também não quer perder aquela galinha de ovos de ouro, por um lado de dinheiro e por outro de multidões, que é para dizer, vejam como nós somos importantes e poderosos em gente. Que outra igreja cá em Portugal é que consegue uma coisa desta e tal. Os interesses são muitos e, portanto, eu não vejo, só com uma mudança radical da própria igreja é que ela dirá, tenham paciência, mas isto foi tudo um grande equívoco, uma grande mentira e, portanto, não vamos prosseguir nela, porque queremos ser uma igreja pobre e não queremos ser uma grande empresa turística. A Virgem de Fátima
tinha 7 anos de idade. Ela não aceitou entrar na arte da com os padres e foi assassinada. Esta é a história real verdadeira. A história oficial, como sempre, continua sendo mentirosa. Vamos ver o que aconteceu no Rio Paraíba do Sul. Por ordem das autoridades eclesiásticas, Lúcia entrou para o convento com a ordem de não revelar para ninguém a sua verdadeira identidade e de não falar nunca mais com ninguém sobre Fátima, e nem daquilo que aconteceu naquela época. Os desafios são imensos. Quando os joelhos se dobram, confidencialmente, o desabafo acontece. A busca pelo amparo. Próximas à pequenina imagem, milhões de mãos se apoiam, como se pedissem a Nossa Senhora Aparecida para conduzi-las nas suas necessidades. São filhos que recorrem à mãe. São 11 milhões de pessoas que pisam neste solo sagrado a cada ano, à procura do mesmo encontro. São rostos que se misturam na multidão, mas que acabam sendo reconhecidos quando a oração começa, mesmo que silenciosamente, mas de uma maneira naturalmente forte, capaz de chegar àquela que intercede por quem a procura. Poucos peixes, o sinal da fé é submerso nas águas escuras, praticamente infértil, para alimentar quem procurava o que comer. Num barquinho simples, 3 pescadores, esperançosos a cada puxar da rede, procuravam peixe, mas acabaram pescando o milagre. O corpo de uma imagem da Imaculada Conceição havia sido encontrado, faltando a cabeça. Eu sempre me pergunto, por que o pescador não jogou de volta no rio um pedaço de imagem? E depois, ter encontrado a cabeça da imagem de Nossa Senhora num rio tão caudaloso, a cabeça da mesma imagem. Aí ele viu Deus se manifestando. É preciso ter olhos de fé para nós compreendermos Deus agindo em nossa vida. O pescador soube fazer isso, como os romeiros que passam por Aparecida, quando vêm trocar olhares com Nossa Senhora. E foram os olhos daqueles homens os primeiros a testemunharem o impossível. No próximo puxar da rede, apareceu a cabeça, que se encaixou perfeitamente no corpo. E, milagrosamente, as próximas pescas naquele rio foram fartas. Nossa Senhora, a Aparecida nas águas, iniciava ali a sua intercessão pelos brasileiros. Existem muitas perguntas sem respostas. Quando nós paramos para pensar, pelo menos pensar, colocar a cabeça para funcionar, sobre a questão da Santa Aparecida no Rio Paraíba do Sul. Uma delas é, esta imagem, obviamente, já existia antes de pescadores tê-la encontrado no rio. Esta imagem, é claro, foi feita por um artesão ou um fabricante. Esta imagem não teve nenhum milagre atribuído a ela sobre a forma pela qual ela sozinha se fez. Mas é claro que alguém fez esta imagem. E muitas coisas aconteceram com essa imagem, desde a época que ela foi feita até a atualidade. Pode-se lembrar, por exemplo, que a estátua, a imagem da Aparecida foi totalmente esfacelada, totalmente fragmentada, totalmente quebrada. E não houve um milagre para rejuntar os pedaços. Foi preciso um trabalho de restauração de um profissional. Agora, o trecho que nós assistimos, nesse trecho produzido pela Igreja Católica, o rapaz diz que após a aparição da santa, houve fartura de pesca naquela localidade. E que a santa começou a interceder pelas pessoas a partir dali no Brasil. Se formos observar mais a fundo, iremos questionar também a questão dessa intercessão. Será que não existe pobres, pelo menos em Guaratinguetá, em Aparecida do Norte? Será que a pobreza no Brasil não se acentuou muito mais? A fome?
desta época para cá? Se resolveu o problema daquela pesca maravilhosa daquele dia? Este problema foi uma solução para o povo brasileiro? Ou para aquelas pessoas naqueles dias? Existem muitas perguntas que não obteremos resposta jamais, porque são perguntas elaboradas a partir de um equívoco. Assim é melhor conhecer a história verdadeira. E aí não terá mais equívoco e não dará margem para perguntas equivocadas. Vamos então adentrar na história. E para isso, eu tenho que recorrer mais uma vez à questão mítica. Porque o que é mítico existe para os poderosos tomarem dinheiro dos incautos. O que é mítico serve para quem comanda continuar comandando e melhor comandar os comandados. O que é mítico tem muito valor na mão de quem é malandro, de quem é mais esperto. E é um instrumento poderosíssimo. São algemas para aprisionar aqueles que não têm muito condição de raciocinar ou que preferem não raciocinar, mas preferem cegamente atender a um apelo sob o título de fé. Vamos ver o que aconteceu nessa história toda a partir de agora. Os fatos reais, o que ocorreu. E isso não é só algo que você vai ouvir do Rubens. Existem livros falando sobre isso e você pode pesquisar. Mas eu quero então chegar na questão mítica, do miticismo, para que você entenda sobre a figura da imagem. Vale lembrar, e você já sabe, que toda divindade existente no mundo hoje e em todo o tempo é uma réplica de Semíramis. Semíramis, a rainha do céu. Semíramis, a mãe de Deus, a mãe de Nimrod, a mãe de Tamuz. Semíramis, a Nossa Senhora, assim chamada, porque Nimrod, seu marido, é o nosso Senhor. Senhor, Baal, é a mesma palavra. Situado? Então saiba do seguinte, existem várias expressões de Semíramis, e uma delas é Vênus, a deusa romana Vênus, ligada a sexo, ligada a desejo, a prazer sexual, a órgão sexual e coisas relacionadas a sexo. E na esfera católica dogmática, Vênus foi concebida como Nossa Senhora da Conceição. O que é a Nossa Senhora da Conceição? A Nossa Senhora é Semíramis, a mãe do céu, a Virgem Mãe do Céu. Conceição vem de conceber, concepção, e o dogma católico diz que existe a Virgem Mãe do Céu, e neste caso, uma representação de Vênus, ou Semíramis. E ela recebe o nome em uma certa imagem de Nossa Senhora da Conceição, porque foi concebida, Conceição, conceber, sem pecado original. A figura principal de Nossa Senhora da Conceição é essa que você está vendo. Ela se parece, não por acaso, com o órgão sexual feminino. E se você observar bem a imagem da Aparecida, sem a capa, que foi colocada muito tempo depois, do período da sua descoberta no Rio, ou do seu achado, você verá que a imagem original da Aparecida, ela é idêntica à imagem da Nossa Senhora da Conceição. A Virgem sem mácula, imaculada, Vênus, Semíramis, os babados, que hoje são poucos vistos na imagem da Aparecida, até porque a imagem foi restaurada e está bastante gasta, mas dá para perceber que é a mesma imagem da Nossa Senhora da Conceição e que descreve o órgão sexual feminino. Isso é o de menos. O que nós estamos dizendo para você é que a imagem da Aparecida, ela já existia antes do dia da pesca, antes do momento da falcatrua, da mentira, do golpe, da safadeza que armaram, a fim de... E dessa vez não foi de iludir muita gente. Não é exatamente como a história de Fátima, mas apenas porque existiu alguém que achou que poderia se dar bem. Uma pessoa achou que poderia se dar bem. Tanto que esta parte aqui do nosso trabalho poderia não ser chamada de Aparecida, Santa Aparecida, Aparecida do Norte, alguma coisa desse tipo.
mas poderíamos chamar de o padre que queria ser bispo. E a história começa assim. Por favor, faça saber à senhora Condessa de Vimieiro que eu, João Prado Martins, morador na Vila de São Paulo, quero passar à povoação da Vila de São Francisco, chamada Taubaté. O suplicante é casado, com filhos e família, e não tem terras para fazer seus mantimentos. E pelo que, pede à senhora Condessa lhe dar meia légua de terras em Guaratinguetá. Eu, como loco-tenente da senhora donatária, recebo e despacho favoravelmente seu pedido de datas de terras margens do rio Paraíba. Daqui vamos irradiar povoações por todo o sertão deste grande vale. Neste clima, com essas terras e aguadas, vamos abrir fazendas e roças. Oh! Adeus! A nossa história, que é a verdadeira e horrorosa, porque a oficial, você sabe, é mentirosa. Isso não muda, é sempre assim, eles reescrevem a história. Mas essa história horrorosa, ela começa em 1717. Nós temos que reportar a época para que você se situe. Nós não estamos em uma sociedade como a atual. Nós não estamos em um regime governamental como o atual. Nós estamos em um período em que o Brasil é colônia de Portugal. O rei se chama Dom João V. E o local que nós vamos destacar para efeitos deste conhecimento é a capitania de São Paulo, também a capitania de Minas Gerais e também um pouco da capitania do Rio de Janeiro. A capitania de São Paulo e Minas Gerais, nesta época do reinado de Dom João V, era comandado por Dom Brás, um governante que havia sucumbido às roubalheiras dos frades e bispos e padres da Igreja Católica nos ouros, nas minas de ouro, em Minas Gerais, e que havia prometido mundos e fundos com as bandeiras dos bandeirantes, Fernão Dias Paz e Raposo Tavares, e havia frustrado o rei de Portugal. O rei de Portugal agora estava então injuriado, porque o ouro já não estava mais indo como antes, do Brasil direto para Portugal e dali para o Vaticano, porque na verdade era tudo para o Vaticano. E o Vaticano apertava o rei de Portugal, porque os frades, os padres em Minas Gerais estavam levando o ouro que deveria seguir para aquele país. A incompetência do governador de São Paulo e Minas Gerais, o Dom Brás, fez com que Dom João V, o rei de Portugal, enviasse para o Brasil um substituto. E esse substituto chegou em setembro de 1717 em São Paulo. Era Dom Pedro de Almeida, o conde de Assumar. Ele viria para São Paulo e estava chegando para colocar ordem na casa. O poder do padre naquela época era muito grande. E, revestido deste poder, os padres estavam fazendo o que queriam, principalmente, como já disse, em Minas Gerais. Ele deveria agora destituir aquele clero religioso e eleger novos bispos e chefes da Igreja Católica na região de São Paulo e Minas Gerais. E é neste âmbito que nós vamos conhecer a história do padre Vilela. O padre Vilela é o pai da criança. E foi aí que apareceu o padre. Que padre? O que primeiro contou a história da santa, Aparecida nas Águas. E o nome dele? Meu xará. É, pai? Padre José? Padre José Alves Vilela, vigário de Guaratinguetá. É importante estar situado no tempo e espaço, na condição social, demográfica, geográfica da época, para que possamos assim entender melhor todo o apanhado histórico e verdadeiro sobre a Aparecida do Norte, a santa que apareceu no Rio. Nesta época, não existiam cartórios fazendo documentos para as pessoas, e os padres por todo o Brasil eram responsáveis por casar as pessoas na igreja. Casado na igreja, a pessoa estava casada também para o governo. Quando nascia uma criança, não se registrava.
se batizava, e a Igreja Católica tinha um papel jurídico mais acentuado do que hoje naquela sociedade. É bom levar isso em conta. É bom também levar em conta que os padres no Brasil eram nomeados diretamente pelos seus superiores também no Brasil. Mas os bispos que tomavam conta de uma região, e neste caso de uma capitania, por exemplo, o bispo de São Paulo ou o bispo do Rio de Janeiro, o bispo da região, que englobava às vezes 2, 3, 4 estados, este era nomeado exclusivamente pelo rei de Portugal. É bom ter essas coisas no entendimento, para que você possa então visualizar o clima da época. Hoje, de São Paulo para o Rio de Janeiro, você pode ir de ônibus, de avião, de carro, pode passar pela Dutra, mas antes não existiam rodovias nem estradas. As vias de acesso eram os rios, e o Rio Paraíba do Sul era a via de acesso não só para o Rio, mas também para Minas Gerais. Então você já está entendendo. Um outro aspecto que é bom que nós venhamos a nos situar nele antes do decorrer da história real, verdadeira, horrorosa, é que, nesta época, o principal recurso que o Brasil tinha de interesse a Portugal era ouro e pedras preciosas. E, na época de Fernão Dias Pais Leme, este homem saiu desbravando as matas, rompendo as matas e criando cidades ao longo do caminho percorrido. E, como já disse, para percorrer este caminho, ia-se pelo rio. Assim existia a cidade de Guaratinguetá, uma cidade que nasceu do desbravamento desses bandeirantes, como Fernão Dias Pais, como Raposo Tavares, entre outros. E era uma cidade pequena. Era uma cidade minúscula, entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. E o que aconteceu é exatamente que o rei de Portugal havia nomeado um novo homem para exercer a soberania nesta região. Era o conde de Assumar. E este homem chegara então em setembro de 1717 em São Paulo. E agora ele iria fazer a coleta das pedras preciosas, ouro e tudo mais que tivesse ao longo do caminho até o objetivo principal, que era Minas Gerais. Era o foco da roubalheira. E onde este homem passava, as pessoas tinham que dar conta do ouro recolhido, minerado no rio, recolhido na mina, das pepitas de esmeralda, seja do que houvesse, para entregá-lo quando ele passasse. E ele estava indo para Minas Gerais azedo, ele tinha que dar um retorno para o rei de Portugal. Afinal de contas, esta era a sua missão. O rei de Portugal, por si, era extremamente ligado à religião católica. Era um homem que usava do poder mítico do catolicismo para governar, mas não era só ele. Eu já disse momentos atrás, quando nós falávamos da Virgem de Fátima, que a coroa portuguesa sempre viveu paralela ao poder mítico, poder religioso. Quando eu falo de poder mítico, eu quero que você compreenda. É um poder subjetivo que não existe, mas que é colocado na cabeça do gado como algo real e verdadeiro, em que há uma atuação dos deuses, ou de Deus, ou de seja quem for, na vida cotidiana das pessoas. Este é o conhecimento mítico. E aí abro mais um parênteses, eu, Rubens, muito particularmente a minha amadinha, nós cremos na existência do Criador dos céus e da terra, mas cremos nele exatamente como dizem as Escrituras, principalmente através do Salvador, que é bem diferente do que a religião nos ensinou. Mas fecho parênteses. Voltemos para os fatos que você pode rastrear. Você pode ler, por exemplo, o livro de Aníbal Pereira, intitulado A Senhora Aparecida. Muito do que eu estou relatando aqui você encontra também neste livro, além de outros. Vamos aos fatos.
Estamos exatamente em 1717, em São Paulo, na pequena e pacata cidade de Guaratinguetá, nas margens do Rio Paraíba do Sul. E neste local vive um homem que agora percebe que chegou a sua vez de brilhar. É o seu momento do tudo ou nada. Porque quem vai passar agora por Guaratinguetá não é uma pessoa comum. É o enviado do rei. É o comandante-geral da região de São Paulo e Minas Gerais. É o conde de Assumar. Ele vai passar ali e, de um lado, uma situação terrível. Não há ouro para entregar a ele, se existe é muito pouco. Não existe uma esmeralda sequer para entregar a ele. Não existe nada. Mas este é o homem que conhece e detém o respeito e a confiança do rei. E este homem pode chegar para o rei e fazer, por exemplo, a indicação de um bispo para a cidade. E este é o sonho. É o sonho de José Alves Vilela, o vigário de Guaratinguetá, que sonhou que poderia ser bispo e, em busca deste objetivo, não olhou nem para a esquerda, nem para a direita. Senhoras e senhores, muita atenção! Atenção para o que vos manda dizer o capitão Mor de Guaratinguetá. Coisa de muita importância para todos os bons cidadãos. Estamos para receber o novo governador da capitania de São Paulo e Minas. É ele, Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal de Vasconcelos, o conde de Assumar. O conde chegou ao Brasil em julho deste ano de 1717. Chegou a São Paulo a 31 de agosto, onde tomou posse da capitania. E neste momento, o conde se dirige a Vila Rica por causa dos ruídos de conspiração que lá se levantam. E ainda hoje o conde deverá chegar em nossa vila de Guaratinguetá. Eu quero que você esteja bem situado na situação do que ocorria no Brasil. Eu estou sendo mais detalhista nesta história que é nossa, é brasileira, mais propriamente do que fui na questão envolvendo a Virgem de Fátima. Quanto a Nossa Senhora da Conceição, a Aparecida, a padroeira do Brasil, eu estou tentando aqui situar você o mais próximo possível da realidade daquela época. Nós temos, então, um homem importante a caminho de Guaratinguetá. Ele vem passando pelas cidades do Vale do Paraíba, através do meio de transporte da época. O rio era um meio de transporte fluvial, portanto. E lá vem ele, na sua comitiva. E agora, o comandante desta região não é o prefeito, não existe tal cargo. Não é o governador de Guaratinguetá, porque também não existe tal cargo. É o padre. O padre é o cara. O padre tem poderes políticos, divinos, sociais, medicinais, educativos e tudo mais que você puder imaginar numa cidade pequena em 1717, meu amado. E lá vem quem? Lá vem o representante do rei. Este homem, que é responsável por Guaratinguetá, o padre Vilela, ele tem a cruz e a espada, cada um em uma mão. De um lado, a obrigação de entregar o que ele não tem para o cobrador de impostos, para o governador. E de outro, a chance de se promover ao seu sonho, ao sonho dele de ser bispo e comandar as dioceses de toda a região. E este cara tem uma ideia mirabolante. Ele pensa o seguinte, olha, o peixe se pega pela boca. Prepararei um grande banquete para o enviado do rei. E, se possível, me colocarei como alguém que tem domínio das massas, alguém que tem prestígio do povo, até pelo poder mítico. E existe mais um detalhe que eu quero que você compreenda. O rei de Portugal
era totalmente manipulado, comandado pela Igreja Católica. Não a igreja pequena de um bairro, mas o Vaticano em Roma. E qualquer assunto ligado a milagre, qualquer assunto que viesse fortalecer a fé católica das pessoas, era de vital valor para o reinado do rei. Afinal, pelo conceito mítico, se sabe que se governa muito melhor e se detém muito mais a obediência do povo do que por forças da lei e da punição. Assim, este enviado do rei era pessoa da confiança dele e sabia também que se levasse para o rei qualquer envolvimento religioso que deixasse a pessoa mais manipulável, que deixasse a população do local mais servil e fiel, seria melhor. E o padre Vilela não era trouxa. Ele sabia disso. Ele sabia que se impressionasse aquele comandante, o comandante talvez até se esquecesse de que não havia ouro ali para ser entregue a ele, ou se houvesse era muito pouco. E quem sabe até o indicaria para ser o bispo da região de São Paulo, Minas Gerais. Ele estava esperançoso. Alteza, vejo que esse ilustre tocador lhe chama a atenção. Este é Antônio Joaquim da Silva Ramos, o mais querido trombonista de nossa vila. Se quiser, Alteza, ele pode tocar até com os dedos dos pés, mas esta exibição ele fará logo mais em sua honra na vila. Logo de manhãzinha, bem cedo, numa manhã do dia 12 de outubro de 1717, o padre Vilela se dirigiu a 3 companheiros que estava sempre ajudando ele na capela. 3 homens subalternos: Domingos Martins, João Alves e Felipe Pedroso. E deu uma incumbência a esses homens. Disse para eles: ora, você sabe que está vindo aí o governador e eu preciso impressioná-lo, senão a situação não vai ficar boa. Afinal, estamos de mãos vazias. E ele veio também para cobrar impostos. Daqui ele segue para Minas Gerais. A estadia dele é curta e nesse período nós temos que fazer um banquete para esse homem. Portanto, vão agora no rio e pesquem a maior quantidade de peixe que vocês já puderam pescar para o jantar quando o governador chegar. Aqueles homens foram para o rio e botaram suas redes na água, e esperaram, e jogaram a tarrafa, e fizeram de tudo, porque era um caso de vida ou morte. Eles tinham que pegar bastante peixes. E não era nada demais pegar peixe, já que a principal atividade econômica daquela cidade era a pescaria. Você pode ler nos livros sobre esta informação de que a agropecuária ou agronomia era mais fraca do que a pesca naquele momento em Guaratinguetá, porque o rio ali tinha muito peixe e era algo comum pescar em abundância naquele rio. E os homens foram e fizeram a pesca. E ao chegar no local combinado para o jantar, antes de começar a limpar os peixes, o padre, ansioso para se tornar bispo, foi nos fundos da igreja, pegou aquela imagem da Nossa Senhora da Conceição que estava com o pescoço quebrado e havia sido colocada de lado para ser jogada fora, na ausência dos fiéis, porque eles não poderiam ver que uma santa quebrou o pescoço e que foi jogada no lixo. Ela estava ali para o momento mais oportuno. Ele já havia até pensado em jogar aquela imagem no rio, mas não o fez assim. Apenas colocou a imagem na rede, junto com os peixes que os pescadores haviam pescado.
E quando foi a hora do banquete, ele, em público, declarou que aquela quantidade exuberante de peixes foi fruto de um milagre, porque junto com os peixes foi pescado também uma imagem, a imagem com o pescoço quebrado. E o milagre fora duplo, porque além de pescar o corpo da imagem, também pescou a cabeça da imagem. E agora, maravilhado com este fato milagroso, e com a população toda afoita na cidade, porque a notícia logo se espalhou, o candidato a bispo, Padre Vilela, conseguiu distrair a atenção do governador, que no dia seguinte seguiu rio abaixo rumo a Minas Gerais, e não se ocupou tanto com a questão envolvendo a cobrança michuruca de ouro, que era o pouco que havia naquele local. A ideia havia surtido um efeito temporário. Sob um ponto de vista, deu certo, porque não houveram muitas necessidades de explicações prolongadas sobre a falta de pedras preciosas, esmeraldas e ouro para o governante. Por outro lado, o padre estava esperançoso de que, ao relatar todo o ocorrido e passar o relatório para o rei de Portugal, que o conde de Assumar iria indicá-lo para ser o bispo daquela cidade. Não seria desta vez ainda que ele seria bispo. Por quê? Porque jamais o conde de Assumar relatou ou indicou o padre para ser bispo daquela região. Mas a vida seguiu. O padre José Alves Vilela percebeu que essa história toda havia lhe rendido bastante popularidade. E agora bastaria continuar com esta trama para que os olhares religiosos do governante da sua localidade tornasse para ele. E começou a promover os eventos religiosos a respeito da Santa Aparecida. Ele pegou a imagem e deu para Felipe Pedroso guardar em sua casa. E os fiéis se amontoavam nos dias de sábado na casa de Pedroso para poder fazer as orações à santa. Com isso eram feitos donativos em nome da santa e o dinheiro era repartido entre o padre Vilela e este homem chamado Pedroso. Após a morte de Pedroso, seu filho, que não era bem ligado a essas questões religiosas, preferiu retirar a imagem da sua casa e construiu para a santa uma pequena capela do lado de fora, nos pés do Morro do Coqueiro. E agora, o padre Vilela tivera uma nova ideia, que poderia alavancar ainda mais o seu prestígio, a sua fama e ainda a popularidade da santa que apareceu no Rio. O que ele fez? Numa certa noite, ele se dirigiu até a capela e, furtivamente, escondido com uma capa, roubou a santa. Ela desapareceu. Quando as pessoas foram rezar o terço, fazer as orações para a Santa Aparecida, perceberam que ela havia sumido. E o padre, maquiavelicamente, disse: olha, eu acho que vocês devem procurar nas redondezas. Vocês já subiram no Morro do Coqueiro? E as pessoas, ao subir no Morro do Coqueiro, encontraram a santa nos pés de uma pedra. E agora, passa-se 1 mês, 2 meses, e novamente o fato se repete. E o padre agora diz ter ouvido uma revelação de Deus, ou de Nossa Senhora, de que a santa não quer ficar embaixo, ela quer ficar em cima, e que se deva construir uma capela, uma igreja, para ela no alto do morro. Para se construir uma igreja no alto do morro, ele precisa de uma autorização. Então ele escreve a seguinte carta, não para São Paulo, porque São Paulo não tinha sua diocese. Escreve para o Rio de Janeiro. Sério, Atanásio, sério. Já tenho comigo a escritura de doação do terreno. Quer dizer que a senhora Margarida Nunes Rangel
Já lhe passou as escrituras. E tem mais, Atanásio, tem mais. Eu já tenho comigo uma provisão concedendo licença para erigir a capela. Padre, que beleza! Eu nem tô acreditando que a santa vai ter sua capela. E quando vamos começar a construir? Já, Atanásio, hoje mesmo. Com a construção da Igreja da Aparecida no alto do morro, os milagres foram cada vez mais acentuados na mente doentia da população. E cada um agora dizia receber milagres da santa, a Santa Milagreira, que ainda não era padroeira do Brasil. Padroeira do Brasil era São Pedro. Mas vai ouvindo, porque essa história é muito longa. Você, fazendo uma pesquisa mais abrangente sobre todos esses fatos, você verá que depois foi colocada uma coroa, foi colocado a capa. Depois de um certo tempo, relutante em morar no alto da colina, a santa decidiu morar embaixo e fizeram uma das maiores catedrais católicas do mundo para ela, a Basílica da Aparecida, que está aí hoje. E ela se tornou a padroeira do Brasil e recebeu um feriado no dia 12 de outubro. E a história é muito longa, porque milhões e milhões e milhões de reais passaram a ser gerados pela Santa Milagreira em Aparecida do Norte. Contudo, o seu idealizador, o padre José Alves Vilela, morreu como não queria. Morreu padre, nunca chegou a ser bispo. Não tenho interesse, eu, Rubens, de macular a fé de qualquer pessoa no Criador Altíssimo, soberano dos céus e da terra. Até porque eu sou um que creio demais no Criador, no Pai, naquele que nosso Salvador, chamado Jesus Cristo pelos religiosos cristãos, o trouxe ao conhecimento nosso, e que está descrito nas cartas do Novo Testamento e também nos Evangelhos. Eu creio neste, no Criador dos céus e da terra, e não tenho interesse em macular a religião de ninguém. Mas eu posso mostrar para você e contribuir para o seu entendimento que o conceito mítico é uma força poderosa no domínio político da humanidade desde a Babilônia. E você pode rastrear isso. Assim, eu tenho trago aqui nos especiais de Natal, na verdade, uma desmistificação em torno da lente da verdade de fatos que ficaram no imaginário popular como algo atribuído a questões divinas durante muito tempo. E hoje, neste especial Natal Volume 5, nós abordamos uma crença em Virgem de Fátima, uma crença portuguesa e também uma crença brasileira, na Nossa Senhora da Conceição, a Santa Aparecida, que, na verdade, você percebe pelos fatos originais e reais, que só ficou no imaginário popular. Não houve nada fora do eixo da normalidade, ou nada de sobrenatural, no envolvimento sempre ligado a poder e política, que sempre norteou os rumos da Igreja. Então, você que é católico, eu peço que reflita, porque nos ensinaram muitas coisas que, na verdade, não estão de acordo com a realidade da história. E também aproveito para dar um recado para você que é protestante, que se alegra, bate palmas, fica eufórico quando ouve alguém falar coisas da Igreja Católica e que você sabe que são para você apenas coisas tolas. E eu não vou dizer que não seja, pois são. Eu concordo, mas eu preciso dizer para você que é evangélico, que também você está no mesmo barco. Vocês evangélicos são filhos da mesma mamãe, a mamãe católica. Têm os mesmos hábitos, só que com nomes diferentes.
seguem os mesmos deuses, fazem as mesmas práticas e desagradam o Pai do mesmo jeito. Então, antenas ligadas, você que é evangélico, você que pertence a uma denominação religiosa evangélica, não ria dos seus irmãos católicos, nem bata palmas quando ver alguém falando verdade sobre o catolicismo, porque vocês também estão incluídos.